Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, sempre claro, você sabe, né? Baseado no nosso amado Evangelho. Hoje, quinta-feira, luz e paz aí para todos vocês. Também é a primeira quinta-feira desse ano, né? Primeira quinta-feira de 2021. Só lembrando, gente, rapidinho, que excepcionalmente hoje nosso Evangelho no Lar vai ser às 8 da manhã. Nós estamos fazendo aqui toda a ginástica possível para evitar, né, de pular dias do Evangelho. Às vezes, você sabe, infelizmente acaba sendo necessário, mas aquilo que compete a mim, pelo menos, mesmo que eu troque o horário de um dia para o outro, o objetivo é estar junto daquelas pessoas que realmente estão comprometidas com o Evangelho no Lar ao vivo, tá bom? Então hoje, 8 da manhã, mas amanhã, sexta-feira, a gente volta ao horário normal, nesse momento de verão, que é às 9. Tá bem? Muito bem. Hoje eu queria conversar com vocês a respeito de um assunto muito interessante e não deixa de ser divertido também. Gente, passaram-se as festas de final de ano, é ou não é? Natal, Ano Novo. E aí agora tem muita gente que está contabilizando as gordurinhas extras que ganharam no período de festa. A gente até brinca, né? Que o nosso problema que nos engorda não é o que a gente come entre o Natal e o Ano Novo, é o que a gente come entre o Ano Novo e o Natal. Mas, ainda assim, tem muita gente com as gordurinhas, às vezes comendo demais. E é muito engraçado. Muitas pessoas falam, meu Deus, estou precisando fazer uma dieta rápida, estou precisando fazer um jejum. Ainda conversava agora há pouco com uma amiga querida e ela falava disso, meu Deus, estou precisando fazer um jejum. E aí eu fiquei pensando, eu falei, olha, esse é um bom tema para a nossa pílula. Não um jejum físico, não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas sim um jejum moral. Olha que coisa curiosa, né? A gente está entrando no novo ano e, claro, a gente tem falado sobre isso aqui sempre. Essa energia, né, de renovação, de novas perspectivas, é uma energia muito saudável, porque permite que a gente possa sair da mesmice, né, da nossa forma natural de viver, inclusive nos desequilíbrios, para questionar. Eu, por exemplo, questiono o tempo todo meus hábitos. O tempo todo eu estou me questionando. Peraí, isso eu quero mudar. Isso aqui não está legal. Vamos lá, Ricardo, é hora de começar a trabalhar. Vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer. Opa, deixa eu colocar um hábito novo no lugar. E, gente, isso é muito importante, porque no dia que você parar de trabalhar pela sua evolução, você pode ter certeza que a arrogância tomou conta de você ou a preguiça, e aí certamente a tua vida está indo para um buraco existencial muito grande, né? Porque a gente está reencarnado é para viver evoluindo e não para ficar parado no tempo. Então, importante a gente ter essa ideia. Então, dentro desse contexto, Ano Novo, claro que é uma data gostosa para quem gosta de pensar nisso, para refletir sobre hábitos. Então, já que tem tanta gente pensando no jejum físico, né, na área de saúde, que tal pensar também no jejum moral? O que é o jejum moral? O jejum moral é a abstenção de alguns hábitos que realmente prejudicam nossa moralidade, nosso comportamento, a nossa forma de viver. Vamos lá, deixa eu listar alguns deles aqui que realmente são terríveis e a gente sempre fala deles aqui, não tem nenhuma novidade para você. Mas um dos itens que a gente poderia melhorar, falar mal das outras pessoas ou mesmo de nós mesmos. Tem pessoas que vivem reclamando da vida o tempo todo, adoram, né, uma fofoca, um fuxico, né, adoram criar intrigas. Impressionante, juntam, ainda mais agora no final do ano, às vezes familiares, amigos que não se vêem há muito tempo se juntam e aí vão atualizar as novidades, né? Vão compartilhar as novidades. Ao invés do pessoal falar de coisas boas, fala, como é que tá fulano? Não é assim? Como é que tá lá a cicrana? Não, não acredito. Você viu o que aconteceu com ela? Não. Jura? E aí, de repente, tá lá você, ao invés de atualizar a notícia, falando mal de uma pessoa que você nem conhece ou que você não vê há tanto tempo, mandando um monte de energia ruim pra pessoa. Imagina só coisa feia, né? E as pessoas fazem isso contigo também. Você acha que não falam mal de você? E, aliás, no momento que a gente se torna um instrumento para difundir esse tipo de energia, a gente se coloca no universo como alguém que merece também, vamos combinar, receber esse tipo de energia. Eu não quero isso para mim, então eu vou me trabalhar para não fazer isso com ninguém. Então é isso, no jejum moral você começa a listar hábitos, você fala, poxa, isso aqui não é legal, então eu vou me abster, nem que seja durante alguns dias, de falar mal de alguém. Estou falando sério, gente, é engraçado, mas ao mesmo tempo é sério. Seu jejum moral pode ter melhoria de hábitos em relação a diversas coisas. Você pode, por exemplo, falar assim, olha, eu vou melhorar a minha forma de lidar com hábitos de bebida. Tem gente que bebe muito, e todas as vezes que bebe magoa seus familiares, né? Às vezes fala bobagem,
se arrepende, diz que vai parar e volta e bebe tudo de novo, não é assim? Ou se droga de outras formas. Poxa, moralmente isso é duvidoso, porque você busca o seu prazer pessoal, mas esquece que quem convive do teu lado sofre pela busca do teu prazer. Isso tem um nome, né? Egoísmo. Quando a gente só pensa em si próprio e ignora o preço que isso causa nos outros. Bem, não adianta achar que a gente está crescendo espiritualmente agindo assim. Você pode até fechar os olhos fingindo não é contigo, mas a lei divina sabe que é, né? E não adianta, você sabe que a lei divina não tem jeitinho. Quando de repente no teu jejum moral fala, cara, eu vou trabalhar para parar de beber, ou pelo menos diminuir o excesso, né, de bebida que eu tô aqui. E por aí vai. Você pode pensar a questão do sexo. Muitas pessoas, um apelo na sensualidade. Teve um evangelho no lar, acho que de uns 2, 3 dias atrás, eu falava dos pecados capitais. E a gente, quando fala da luxúria, né, que é o excesso da questão do exercício sexual na forma como a gente o pratica, eu vejo que muita gente se toca. Por quê? Porque não tem como, gente. Se você é uma pessoa biologicamente saudável, em algum momento você já teve desejo sexual. Isso não é vergonha para ninguém. Mas a forma como muitos de nós, muitas vezes, deixa esse desejo tomar conta da nossa vida, e muitas pessoas não sabem fazer outra coisa a não ser pensar em sexo, sexo engana para ter sexo, né? Faz coisas erradas para poder ter sexo, trai, destrói famílias em busca de sexo. Não tem como você falar, vai me desculpar, que isso é uma conduta moralmente elevada, porque é óbvio que não é. Ou de repente na lista do teu jejum moral pode entrar um novo hábito aí também. Enfim, só dei alguns exemplos. Se você achar que faz sentido, faça a sua lista, nossa sugestão carinhosa, não é? Do jejum moral que você pode fazer, que eu acredito que além do outro jejum, que também é bem-vindo, educando a boca, a gente pode educar a alma nos nossos hábitos, que certamente a nossa alma vai agradecer. E aí, isso faz sentido para você, não faz? Me conta, isso é porque eu adoro ouvir vocês. Lembrando, ó, hoje, 8 horas da manhã, então excepcionalmente nosso Evangelho no Lar, amanhã a gente volta às 9 com tratamento à distância, mas tem cafezinho no horário normal, no Instagram, e no nosso YouTube, às 7h15 da manhã, além, claro, da pílula noturna, tá bem? Obrigado, viu, gente? A vocês que compartilham as pílulas, que estão conosco sempre. Juntos nós vamos, né, trabalhando aí um pouquinho mais pela nossa evolução. Beijo grande, fiquem com Deus e olha lá, hein? Olha a lista que você vai fazer. Até breve, até muito, meus amigos, muito breve.